Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, então, nessa casa de oração. E agora com essa música tão bonita que fala sobre Pedro e fala sobre toda a conversão que ele teve. Convido a todos, então, para fecharem os seus olhos, para que a gente possa também olhar para o nosso interior. Fechando a janela dos olhos, vamos abrir a janela do nosso coração e agradecer profundamente ao nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, que nos ama profundamente, que sabe de todas as dificuldades que cada um de nós passa, que sabe das nossas feridas e das nossas cicatrizes e de todo o sofrimento que nos trouxe até aqui, ou de todo o amor que nos trouxe até aqui. Talvez pela busca do entendimento, talvez pela necessidade da cura, talvez pela necessidade de palavras de alento. Mas estamos aqui, Senhor nosso Deus, os teus filhos, buscando ao Cristo, que é o nosso irmão maior e que veio para a terra para nos ensinar sobre o amor, sobre a resiliência e sobre a gratidão. Somos gratos aos espíritos amigos que estão nesta noite aqui a nos acompanhar desde o momento em que chegamos e que adentramos as portas dessa casa. Estamos sendo atendidos a cada momento pelos anjos de luz que nos abraçam com as suas asas de amor. Que tenhamos hoje uma boa noite de palestras e que assim seja. Então, hoje a nossa palestra fala sobre um tema, viuvez, que ele foi retirado do livro Vereda Familiar, que foi escrito pelo Raul Teixeira, mas pela psicografia do Espírito Teresa de Brito. E esse capítulo, ele fala sobre os desafios da viuvez, sobre a experiência espiritual, sobre os resgates, sobre as dores e também sobre as esperanças de um dia nós nos reencontrarmos no futuro com aqueles que partiram e deixaram os seus cônjuges aqui sentindo saudade. Então, para a gente iniciar sobre o assunto, a gente precisa falar primeiramente sobre os encontros que fazem com que o amor nasça nos corações. Algumas pessoas se apaixonam à primeira vista, outros com a convivência, às vezes é uma amizade que se transforma em amor, e as pessoas elas se sentem tão bem, tão próximas, que parece que a outra pessoa completa a gente. E a gente não consegue mais pensar em ficar longe dessa pessoa, e o casamento é a melhor forma de a gente conseguir fazer essa união e conseguir ficar perto dessa pessoa e pensar em uma família, em um futuro junto com essa pessoa. Algumas vezes o casamento vem de outras formas, às vezes é por uma gravidez. E mais antigamente, hoje é um pouco mais difícil, bem mais difícil de a gente ter, os casamentos eram arranjados. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um casal que se casou por um casamento arranjado. Eles moravam bem no interior, entre Anita Garibaldi e Pinhal da Serra. Era uma localidade muito pequena, então naquela época as famílias eram amigas, tinha seus filhos, e eles já arranjavam o casamento, logo passando ali, logo na adolescência, eles já arranjavam o casamento entre os filhos, porque era uma forma de daqui a pouco os seus filhos não irem para casamentos, ou às vezes fugiam de casa, mas para não irem para casamentos que de repente sejam com pessoas que tornassem eles infelizes. Então, como já conheciam as famílias, então eles arranjaram esse casamento. E esse casal, eles começaram então um relacionamento com 15 anos, logo em seguida eles se casaram e eles tiveram 5 filhos. 2 filhos faleceram ainda bebezinhos e depois, mais tarde, tiveram mais um filho que foi pela adoção. Era um filho de um ventre alheio que eles acolheram, amaram e educaram com responsabilidade essa criança, que se tornou também um membro da família deles. Eles viveram juntos
70 anos. Foram 70 anos de casamento. E durante todo esse tempo tiveram muitos desafios, foi muita pobreza, muita escassez, as coisas naquele tempo eram bem difíceis. Ele trabalhava em obras, às vezes ficava um tempo fora, quando faziam construções de barragens, coisas assim. Ela tinha que cuidar das crianças, ela lavava a roupa para fora, então num dia frio que nem hoje, ela tinha que ir lá na beira do riacho, né, com as mãos rachadas de frio, lavar a roupa. Então foi uma vida muito sofrida, mas eles se uniram sem ter o amor no primeiro momento, porque diziam, o amor vem com o tempo, vem com a convivência. E eles se uniram e eles ficaram juntos por 70 anos. E depois, já bem velhinhos, né? Ela me comentou um dia que eles não iam contra as regras familiares, que era difícil, né? Eles não iam contra isso. E que as suas amigas e também as outras pessoas da região ali da cidade já sabiam que iam ter um casamento arranjado, então para eles era uma coisa mais comum naquela época, né? E eles viveram a seu modo, mas viveram bem unidos até o fim. E aí, primeiro, ela partiu, né? Teve problemas, foi uma morte natural, teve problemas, enfim, e ele foi 2 meses depois. Então, eles vieram praticamente juntos, tinham a mesma idade, e eles morreram com 2 meses de diferença. E além deste caso, né, nós acredito que também alguns de vocês possam conhecer casais que vieram, ficaram muito tempo juntos e depois, quando um faleceu, o outro logo em seguida também acabou partindo, né? Eles possivelmente vieram de outras vidas para viver desta forma, né? E cumpriram o seu tempo, fizeram o seu papel, né? Tinham essa missão da experiência familiar e depois, na hora de partir, um vai muito próximo ao outro. Nós temos também os casos de viuvez em que o cônjuge parte, mas ele deixa a pessoa amada aqui, às vezes em muita dor e em muito sofrimento, porque as pessoas elas ficam na solidão, eram acostumadas a viver tanto tempo, às vezes brigavam tanto, pareciam, né, que eram inimigos, mas não conseguiam viver um longe do outro. E então a pessoa parte, vai embora e deixa aquele vazio, deixa a casa vazia. Então os primeiros momentos são os mais difíceis, quando tem essa dor dessa separação que a gente sabe que é momentânea. E aí os cômodos da casa parece que tu vai enxergar a pessoa. No armário ainda tem as roupas. Parece que vai abrir a porta, parece que é uma mentira que a pessoa não morreu, que ela vai entrar pela porta para voltarem a viver aquela vida. Então, são momentos de muita dor e de muita solidão, porque é uma frustração, né? Os sonhos acabaram, os projetos acabaram e agora tu precisa continuar a viver a tua vida sem aquela pessoa que ficou tanto tempo perto de ti. Então, no livro Vereda Familiar, a autora Teresa de Brito, ela fala assim: o desconforto provocado pela viuvez indubitavelmente tem razões nas expressões das experiências pretéritas de cada um. Indiscutível o conjunto de aflições, frustrações e amargurosas penas que se abate sobre o coração que se vê na solidão, perante as mãos audaciosas da Dama da Morte, que haja visitado o lar e dele usurpado o cônjuge querido. De momento, tem-se a impressão de que não suportará semelhante travo de dor lancinante, tamanho o golpe sobre a existência. Então, nós precisamos sim dar o devido valor a esse sentimento que fica com a despedida. E nos primeiros momentos, né, que são os mais difíceis, e o pior é a aceitação. Por que Deus levou essa pessoa de mim? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que isso tenha acontecido comigo?
porque eu queria ter ido antes. Às vezes a gente pensa que a gente queria ter ido antes para a gente não sofrer a partida. Mas quem está do lado de lá também sofre com essa despedida momentânea. E muitas vezes eles pedem para vir ver a família, as pessoas que amam, mas a espiritualidade algumas vezes não deixa, porque se a família estiver muito triste, revoltada, com dor, isso seria um grande sofrimento para aquele espírito que viria ver a família com saudade, com amor, querendo ver eles bem e felizes, né? Então, o luto ele é necessário. É preciso passar por este momento de luto, ter toda a dor, o sofrimento que for preciso pelo tempo. Cada um tem o seu tempo de luto que é necessário para o seu restabelecimento. A gente não pode passar por cima do luto e fingir que ele não está acontecendo, eu vou tentar ser forte, não vou falar sobre isso e tal. E aí a gente acaba, de repente, deixando lá para o futuro um problema psicológico, de saúde física ou mental. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem se restabelecer depois de ter passado por todo esse sofrimento. Então, a autora ela diz assim também: é necessário compreendamos que o supremo poder da vida atua dentro da mais grandiosa justiça, quando do mais acedrado amor. Cada alma que deixa o seu corpo nas circunstâncias da morte não provocada, retorna ao mundo além, no bojo das leis de causa e efeito, que tomem seus meandros aqueles que devem retornar no tempo devido, para que se cumpram os celestes desígnios. Ou seja, apesar de nós estarmos passando por uma dor extrema com a perda da pessoa amada, a gente não deve pensar que isso foi uma injustiça, porque cada um de nós tem o seu tempo, é como se a gente fosse uma pilha. A pilha tem o seu tempo de vida. Acabou, né, a energia da pilha, né, ela não consegue mais, não consegue funcionar. E a gente também, acabou o nosso tempo na Terra, é hora de retornar. Algumas vezes a espiritualidade, ela permite que as pessoas, elas tenham essa moratória de vida, um acréscimo de vida, quando é necessário, quando eles têm algum propósito maior, quando a espiritualidade tem algum propósito maior, que é o caso do Divaldo Franco. Ele era um grande orador espírita, né? É um grande orador espírita agora na espiritualidade. Ele retornou para a pátria espiritual no mês passado, mas ali antes de 2020, a mentora espiritual dele, a Joana de Ângeles, ela falou para ele que eles estavam preparando ele para o desencarne. Ele sofreu uma doença muito severa e eles estavam preparando, só que ele teve essa moratória de vida. E aí, porque a humanidade iria passar por um momento de tanta tristeza e tanto sofrimento que eles precisariam de um missionário de Jesus para ajudar as pessoas a passarem por esse momento de sofrimento, que foi a pandemia. Então, ele esteve aí na pandemia e agora, recentemente, no mês passado, ele voltou à pátria espiritual. Esse é um dos relatos. Existem outros relatos também nos livros da série espiritual Vida no Mundo Espiritual do André Luiz. Existem outros relatos de pessoas que tiveram moratória de vida, mas ele teve que retornar e todos nós teremos que retornar. Então não é questão de justiça divina, é que faz parte das leis de Deus a morte do corpo físico. Então o luto ele deve ser vivido, né? E algumas pessoas, elas precisam passar pela viuvez como forma de resgate. Por quê? Em outras vidas passadas, nós que não somos a flor mais cheirosa do jardim, podemos ter abandonado a nossa família, os nossos filhos, deixado nosso cônjuge em sofrimento. A gente pode ter causado um sofrimento muito grande com um casamento desfeito, ou por traição, ou por violência, ou por incompatibilidade de gênios, então a gente vai se separar. Então a gente pode ter causado um sofrimento muito grande. Então a gente vem nessa vida, tanto os cônjuges como os órfãos também muitas vezes
fazem parte, né, desse resgate, e a justiça divina permite que a gente venha para retomar esse reequilíbrio. E a autora diz assim, a Teresa: é assim que um grande número de viúvas e viúvos encontram-se em fase de resgate pelos abandonos do passado, impingidos ao outro, quer ele tenha superado a contingência, quer ele tenha se perdido, a sós, nos guetos do desespero, vícios ou mesmo da prostituição. Então, o que a autora ela quis dizer assim é que mesmo que a outra pessoa tenha superado, né, em outra existência, esse fim de casamento pelo abandono ou por alguma coisa grave que a gente possa ter cometido, a gente precisa vir e ter esse resgate nessa vida. Que muitas vezes nós somos os causadores e a gente precisa fazer o bem. Se nós fizemos o mal ainda nessa vida aqui, então é que a gente já comece nessa vida aqui a fazer o bem. Primeiro, não pecando mais. Porque muitas vezes, lá em existências pretéritas, a gente pode ter sido causador de o fim de um casamento, né? De ter desmanchado algum lar. Então, ou talvez nessa vida também. Então, o que a gente precisa fazer agora é ir e não pecar mais. E depois, começar a fazer o bem. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Existe uma história que foi contada no livro Boa Nova, que foi escrito pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, que fala sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa é uma das encarnações da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, que faleceu. E a Joana, ela era casada com um homem chamado Cusa, então por isso que ela era chamada Joana de Cusa. Ela era uma nobre romana, eles eram muito ricos, ele era um trabalhador da alta patente do rei Herodes, então ele era muito visto, eles eram muito ricos. Só que ela era cristã, ela seguia Cristo, ela ia, né, ouvia a Cristo e tal, e ele não gostava, porque eles adoravam os deuses deles, né, na religião romana, Apolo e, enfim, outros deuses que eles cultuavam. E então, no lar deles, eles estavam sempre brigando, porque ela queria impor, né, a religião dela, as crenças dela, e ele queria impor as crenças dele. Então, eles estavam sempre em pé de guerra. E um dia ela chegou para Jesus e disse assim, ó, Jesus, eu não aguento mais o meu marido. O negócio é o seguinte, quero que tu me fale, o que a gente está vivendo aqui, a boa nova, é errado, o certo é a religião dele, eu não tenho que fazer com que ele também seja um seguidor, né, para que ele possa ter acesso ao reino dos céus. E Jesus disse assim para ela, ele ouviu toda a lamentação, a lamúria dela, e ele disse assim, Joana, existem pessoas que elas ainda não estão prontas para essas verdades que a gente vem aqui e vê. E o teu marido é uma delas. Mas nem Deus impõe que as pessoas façam a sua reforma íntima. Então, tu não tem que impor que ele faça. Volta pro lar, Joana. Ama o teu marido. E é nos pequenos detalhes que tu vai conseguindo colocar no coração dele essas palavras que a gente vem aqui falar sobre a boa nova. Não é com discussões, mas tu tem que procurar entender ele. Para de discutir sobre o assunto e começa a amar o teu marido. E foi o que ela fez. Ela foi para casa, começou a se modificar, ela começou a tentar ver no marido dela as qualidades. Quando acontecia alguma coisinha, ela aos pouquinhos ia, né, incutindo nele as palavras de Jesus, enfim. E depois de um tempo, eles foram coroados por um filhinho que veio trazer muita alegria para o lar. Ela se dedicou profundamente a esse filho. E então, ele sofreu um golpe político, o Cusa. E eles ficaram pobres. E além disso, ele teve uma enfermidade muito grave que levou ele desse mundo. E ela ficou viúva. E ela, que era nobre, agora estava pobre, com um filho para criar, viúva naquela época em que as mulheres viúvas eram abandonadas. Ela começou a trabalhar
então, para conseguir sustentar o seu filho. E além de trabalhar para sustentar o filho, ela também fazia o bem para os filhos das outras mulheres. E assim os anos foram se passando. E lá no ano de 68, com as perseguições aos cristãos, ela e o seu filho, eles foram resgatados numa dessas galerias onde eles se escondiam para poder falar sobre Jesus. E eles foram presos pelos romanos e levados aos circos romanos. E lá eles ataram eles no poste e eles iam colocar fogo. E os guardas disseram assim, ó: Joana, abjura da tua religião, que daí tu não vai morrer. E aí ela quieta, não falou nada. Só que daí eles começaram a castigar o filho dela, a açoitar o filho dela, e ele naquela dor, naquela angústia de querer se livrar daquilo ali, dizia para ela: mãe, abjura, mãe, abjura. E ela, ouvindo as lágrimas do filho, o sofrimento do filho, isso tocou ela profundamente no íntimo dela, no coração dela. E ela olhou para o céu e ela chorou copiosamente. Mas então ela se lembrou de Maria, que tinha o seu filho, que não tinha feito mal nenhum, e que ela também perdeu o filho pela crucificação. Então ela ficou quieta e ela não abjurou. E os guardas, enquanto colocavam fogo nas madeiras e o fogo começava a consumir o corpo dela, disseram assim: foi isso que esse teu mestre te ensinou? Ele te ensinou a morrer? E Joana respondeu para eles em meio à dor: não, ele não me ensinou somente a morrer, mas ele me ensinou igualmente a vos amar. E neste momento, ela sentiu as mãos do mestre tocarem o ombro dela e, com a sua voz carinhosa e inesquecível, ele disse para ela: vem, Joana, eu estou aqui. E ela foi acolhida na espiritualidade. Então, é exemplo de Joana, que foi uma viúva que naqueles tempos, hoje também é difícil, o sofrimento é o mesmo, né, em um momento ou em outro pela perda, mas naquela época em que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, elas eram abandonadas à própria sorte. Joana, ela conseguiu se virar, ela conseguiu criar o filho, ela conseguiu ajudar as outras pessoas, ela se virando sobre Jesus também. Então, ela é um excelente exemplo de que, apesar da viuvez, a gente precisa seguir, tocar a nossa vida adiante. Porque um dia nós nos encontraremos com aqueles que partiram antes da gente, se a gente quiser, né? Porque os laços do amor, eles não são rompidos com a morte do corpo físico. Então a gente pode sim se reencontrar com as pessoas amadas. No capítulo Viuvez, a autora, ela fala que quando nós somos abatidos pela viuvez, que nós devemos ter um entendimento que os desígnios do alto, aquilo que Deus quer para nós, é o mais perfeito. E a gente precisa buscar se organizar. Então, passados os primeiros momentos dos tormentos, né, dessa separação momentânea, a gente precisa, quem tem os filhos, precisa se unir aos filhos, em prece, pela pessoa que partiu e também por nós, para que a gente consiga superar as dificuldades. Porque a gente precisa ter fé e ter coragem para superar e restabelecer a harmonia doméstica. Ela fala também que o luto é necessário e cada um tem o seu tempo de luto, às vezes mais, às vezes menos. E que é necessário a gente dar valor para esse período de sofrimento, mas que ele não seja contínuo. A gente não pode ficar a vida inteira lastimando a perda da pessoa, porque a gente vai ficar infeliz e a gente também vai fazer as pessoas ao nosso redor infelizes. Então a gente precisa, depois de um tempo, seguir a nossa vida e tocar em frente. A gente precisa voltar a ter o convívio com os amigos e com os familiares, começar a cuidar de si, da sua saúde, fazer novos planos de vida, buscar dar continuidade para a nossa vida para conseguir superar esses momentos. E ela fala assim também, que se depois de um tempo a gente entender que a gente precisa de um outro companheiro, que a gente faça isso, mas que a gente tem que tomar cuidado.
porque às vezes a gente está tão carente de afeto que a gente vai naquela busca sedenta, né, de outro amor, e às vezes a gente toma atitudes não tão dignas e acaba trazendo para perto de nós pessoas que de repente não são tão boas para estarem ao nosso lado, né, pela carência. Algumas pessoas, inclusive, abandonam até os filhos quando acham uma outra pessoa, um outro cônjuge, né? Isso é bem ruim. E a autora dá o seguinte conselho: se passada a fase mais áspera, sentir que o cérebro e o coração pedem atrelamento a uma nova experiência com um novo consórcio, com maturidade e confiança num par divino, sigamos adiante e realize. Reorganize o lar, dando apoio à educação dos filhos, quando necessário, ou acalmando-se da sede de afeto e complementação em que se vê, sem as ilusões adolescentes, sem a secura sensorial, que por seu turno serão péssimos conselheiros para a nova união. Então, muitas vezes, né, a gente ouve aquela frase até que a morte o separe, e a pessoa morreu e separou e a pessoa já vai e precisa encontrar uma outra pessoa. Tem pessoas, cada um sabe da sua felicidade. Tem pessoas que precisam, né, se sentem muito sozinhas, precisam de um outro convívio. Quem somos nós para julgar? Tem algumas pessoas que depois da partida, né, do seu companheiro, da sua companheira, passam o resto da vida sem casar novamente, porque se sentem melhor assim. E quem de nós pode julgar, né? Eu conheço uma senhorinha, ela é vó de um amigo nosso. E ela ficou muitos anos casada, depois ela ficou viúva, aí ela se casou novamente e o segundo marido também morreu. E ao todo agora ela já enterrou 4 maridos. E ela está em busca de um companheiro. Então, quem somos nós, né, para julgar as pessoas que estão procurando um outro companheiro para si? Quem somos nós para entender o mais profundo que as pessoas têm dentro do seu coração e adentrar lá nas profundezas do ser de uma pessoa, porque cada um sabe o que é melhor para si, cada um sabe o que é melhor para a sua felicidade. E se quando acontecer conosco, ou se acontecer conosco, cada um vai agir de uma forma. Então, quem somos nós para julgar, né? Ou apontar a busca da felicidade de cada pessoa. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que aqueles que passaram ou que estão passando por esse período tão desafiador, né, que se portem da melhor forma possível, sem a dor da revolta, porque a revolta, ela não traz a pessoa de volta, ela não traz amor, ela não traz nada de bom. A revolta só traz mais sofrimento. Então a gente precisa buscar o entendimento e suportar da melhor forma possível, aceitar o carinho de familiares e de amigos, procurar de repente uma terapia, se precisar de um remédio, né, que acalme por algum tempo, não tem problema, cada um sabe aonde que a sua dor está apertando mais. Vem aqui na Casa Espírita, a gente tem as palestras, tem o atendimento fraterno, tem pessoas que estão ali para ouvir e para dar conselhos para o nosso coração machucado. E aos poucos a dor, ela vai amenizando com o passar dos anos, a saudade fica, mas a dor, ela vai amenizando. E no final do capítulo, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu gostaria de encerrar com uma frase que a autora escreveu no final desse capítulo, que diz assim: alevante-se da tristeza perene da viuvez, veja o sol de novo, seguindo confiante para a conquista da esperada redenção, na lúcida valorização do seu grupo familiar. Então, agradeço a todos pela caridade, pela paciência. E agora eu vou convidar os nossos amigos médiuns para a gente fazer o nosso passe. Senhor Deus Pai, gostaríamos nesta noite de te agradecer pelo convívio,
das pessoas que deixaram as marcas do amor nos nossos corações e que agora partiram para a pátria espiritual. Neste momento, Senhor, como forma de luz que sai dos nossos corações, queremos irradiar para eles o nosso amor e a nossa saudade, para que eles sintam-se amados e que saibam que um dia nós nos encontraremos novamente. Senhor, abençoa cada um de nós que veio aqui com os seus propósitos únicos, que os seus corações se encham com a luz do teu amor, que vem direto do teu coração. Que os amigos espirituais nessa noite façam asepsia de todos os pensamentos negativos, de todas as coisas ruins que a gente possa trazer no nosso coração. A angústia, o medo, a saudade, a revolta. Que tudo isso, Senhor, seja transformado em luz e que suba aos céus para a glória do teu nome. Pedimos, Senhor, que abençoe as nossas famílias, as nossas casas, que esta luz que está agora neste ambiente, além de entrar dentro do nosso ser e ir em cada pedacinho do nosso corpo, também que ela possa entrar nos nossos lares e fazer com que eles sejam abençoados pelo amor familiar e pelo entendimento. Senhor, estamos aqui hoje, te buscando, e nós te encontramos, Senhor. E te agradecemos porque tivemos a oportunidade de conhecer a Jesus e as palavras da Boa Nova. Que sigamos confiantes e que essa semana e o final de semana sejam abençoados e iluminados com o teu amor. Que a paz de Jesus esteja conosco e que assim seja.